Estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, 26 de abril de 2017. Quarta-feira chuvosa na Baixada Santista, começou com o solzinho meio fraco, depois chuva, ventos. Para você aí como meu amigo Mário Gil de Portugal, que viu o programa, Dona Vera, Dona Regina do Rio de Janeiro e tal. Após 5 partidas, o goleiro Bruno volta para a prisão. Isso é um tema polêmico, né? Ele cumpriu quase 7 anos, volta para a prisão. Servidores municipais chateados aí com a medida apoiada pelo STF, onde o prefeito vai descontar 1/3 de cada dia parado por mês, né? Então, parado 42 dias, esse mês desconta um pouquinho, no outro mês outro pouquinho, no outro mês um pouquinho. É porque a greve, embora não seja legal nem legal essa greve, mas o Supremo deu o direito de descontar os dias parados. O roubo na região cresce em julho a março. Relator liga Alckmin e Papa no Caixa 2. Não é definitivo, mas já tem uma coisa complicando aí. Hoje o Santos joga em casa contra o Paysandu, jogo que não tem televisão, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos já entrou nessa fase porque, como está no Libertadores, teve esse privilégio. Hoje, que é um dia par, né? Então nós vamos comentar pela direita primeiro, né? Então, nosso convidado João Vilela, comentarista, advogado e também empresário. Tudo bem, João? Tudo bom, boa tarde a todos, boa tarde, Filete. Prazer estar aqui com vocês. E se eu fosse o Guto Brito, eu falaria, João, hoje, de cabelo em pé, com camisa listada, com calça jeans e sapato preto. Não está fazendo mais isso. Um abraço para o Guto Brito. E também à esquerda, o advogado e também comentarista Aldo dos Santos Pins. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Eduardo. Obrigado pelo convite. Agradeço a toda a equipe da TV Com, que sempre me recebe com muita alegria. De verdade, uma satisfação enorme estar aqui. Eu fiquei me perguntando, o que vai sobrar para eu comentar hoje diante de 2 comunicadores natos aí, né? João Vilela e o Eduardo Filete. Sem modéstia. Boa tarde àqueles que nos assistem. O Aldo, que está de terno, Ricardã, gravata azul, São Martin e camisa rosa. O cabelo não está... O cabelo não está penteado como o João, tá certo. Bom, Aldo, essa questão aí da prefeitura de descontar os dias parados, a questão polêmica aí, né? Porque a área que mais impactou foi saúde e educação, né? A saúde e educação, porque a saúde a pessoa vai lá no médico, não tem enfermeira. E a educação, porque a pessoa está na creche, a criança, filho na escola, então causa aquele impacto, né? Porque não tem escola, onde vai deixar o menino, muita gente vai para a escola hoje, infelizmente, também para comer uma merenda, aí não come aquela merenda, então também impacta um pouco. Mas a gente entende também que o funcionário público queria, de uma certa maneira, pelo menos o reajuste inflacionário. Mas aí a greve de 42 dias, a maior greve da história de Santos, e o prefeito, nos seus poderes, né, baseado na lei, ele resolve descontar 1/3 por mês desses dias parados. Se a decisão judicial já for definitiva nesse sentido, tem que se cumprir. Não há agora o porquê falar se o desconto é injusto ou não é injusto, porque ele vai acontecer por força de decisão judicial. Mas o que eu vejo de importante, mas de muito importante mesmo, é o fato de que o servidor, quem estava, de repente, enganado ou iludido com alguma situação, de fato, ele acordou, ele foi para a rua e ele mostrou para outros segmentos da sociedade que a simples reeleição do mesmo governo não estava correta, ao menos nesse ponto, né? Então, se alguém estava ainda com a perspectiva de que algo iria mudar com a reeleição do mesmo prefeito, com essa greve, aliás, essa estatística ele vai ter que levar para o resto da vida, porque é, de fato, a maior greve da história dos servidores de Santos. E olha que nós já tivemos governos de outros partidos que poderiam implodir uma situação. Se não me engano, a última maior greve foi a do Davi Capistrano, quando parou muita coisa. Então, nesse sentido, eu torço para que o governo dê certo, mas se ele não refletir naquilo que tem que ser feito, infelizmente, nós não vamos ter grandes avanços aí para a cidade de Santos. João, essa questão da greve aí de 42 dias, né? E a questão do desconto é complexa, né? Sinceramente, acho que faltou muita negociação. Faltou da parte da prefeitura, não do sindicato, por sinal. Daria para ter evitado essa greve. Prejudica muito a população, principalmente a população mais carente. Sempre quem está na última da instância lá, na pior situação, é o maior prejudicado. Prejudicou também empresários,
precisava de alguma coisa na prefeitura, foi muito mais complicado. Parte de obras, quem está fazendo uma reforma, uma obra, complica bastante, você acaba tendo uma dificuldade para fazer. A parte da escola, como falou agora, a escola e saúde, sem dúvida, mas o maior prejudicado sempre é a população mais carente. E eu acho que foi uma questão que poderia ter sido negociada de uma forma muito tranquila, se o prefeito tivesse colocado... A grande falha foi na eleição. Falar que está tudo bem, não estava tudo bem. Me pareceu bastante, me desculpe quem não concorda, mas com a direção da Dilma. Apresentou um cenário bonito, florido, gostoso, tudo bem, tudo em ordem, e logo em seguida fala, não estava tudo em ordem. Eu tive uma herança maldita, mas de quem? A minha mesmo. Pô, não tem sentido. Isso perde a confiabilidade. E tudo, eu acho que a palavra mais importante para a gente falar hoje em dia, que serve para tudo, serve para casamento, serve para amizade, serve para política, serve para economia principalmente, serve para o comércio, é a palavra confiança. E é isso que move a economia, é isso que move a vontade das pessoas mudarem, evoluírem, é confiança. E quando as pessoas perdem a confiança, é que é realmente o pior dos cenários. Você veja, hoje, cada vez mais a gente tem menos confiança. Tudo que está acontecendo na Lava Jato, nessas questões de Brasília, nós já sabíamos. Todo mundo já tinha noção que tinha alguma coisa podre. Mas não sabíamos da palavra deles, de quem cometeu as irregularidades, o que estava podre, o quão estava podre e quem estava tão podre. E nós conseguimos desvendar. E aí, vou aproveitar o Aldo, aquele ex-juiz americano, da Suprema Corte americana, se não me engano, chamava-se Louis Brannon, que falou no começo do século passado que o melhor desinfetante é a luz do sol, né? A transparência que você tem. E esse talvez seja o grande problema das prefeituras de Santos hoje. A transparência é muito pequena. A gente já comentou várias vezes aqui no programa por que alguns contratos são tão difíceis de se ver. O Santos Novos Tempos, falando em chuva, por exemplo, em degradação, esse contrato foi extremamente nebuloso, extremamente fechado. Por que o Banco Mundial cancelou esse contrato? Veja, não era uma doação, era um empréstimo. Nós vamos pagar esse empréstimo. O que foi feito do Santos Novos Tempos? Por que continua tendo tanta enchente? Se foi investido tantos milhões de dólares nesse projeto, aonde foi parar esse dinheiro, o que foi feito e por que o banco cancelou por uma irregularidade que está pouco explicada. Esse é um dos pontos. Sistema de transporte público. Por que nós temos esse contrato com uma determinada empresa e é tão nebuloso que a prefeitura sempre perde? Por que você tem um sistema de bicicletas, por exemplo, que a gente sempre tem que pagar R$1 milhão por ano, a prefeitura tem que pagar do nosso dinheiro, para manter esse sistema de bicicleta? Alguma coisa errada. A gente fez a conta uma vez, né, Filete? Quantas bicicletas dava para comprar com R$1 milhão por ano? Tem alguma coisa muito errada nisso. Então, nós temos que pensar nesses contratos, todos contratos de lixo principalmente, o sistema de limpeza urbana, como é que está essa situação. São contratos que eu não vejo os vereadores debatendo sobre isso. E nós temos uma questão muito nebulosa, essas dívidas que a prefeitura tem, aonde que em outubro estava tudo bem e em janeiro estava tudo mal? O que houve nesse mês de novembro e dezembro? É o que eu gostaria de saber. Essa questão das bicicletas, eu estava comentando outro dia, né, porque dizem que tem 70 bicicletas, mas eu vou por aí 200. A R$300 cada bicicleta dá R$6 mil. Tudo bem que tem a manutenção, tudo, mas ficou 900 e a empresa tem que ter lucro, mas ficou 900 e poucos quase mil reais, quase R$1 milhão para manutenção de bicicleta. Então é uma coisa que é esquisito, né? Quase que é melhor você dar bicicleta para o munícipe. Falar quantos munícipes que não tem bicicleta, quantos que munícipe para 300 mangos, vamos dar tantas bicicletas, você cuida dela. Lógico que é um projeto bacana, tinha patrocínio de um banco, aí o banco se vira com a concessionária, mas o problema é quando passa para a prefeitura, né? É como a questão que nós vamos entrar agora da Cursan, né? A Cursan, pô, prefeito eu conheço ele, Ademar, pessoa do bem e tal, mas, pô, chegou lá, fechou o hospital, beleza. A demanda Santos, o maior atendimento de Santos era 55% de santistas, o resto nossos co-irmãos de outras cidades. O número 2 do ranking era São Vicente, já Cubatão passou, porque a área continental de São Vicente vinha para Cubatão, não tem mais, Cubatão vem para Santos. Então você estoura a cidade de polo, lógico que tem que ser bem atendido, mas por mais que o Paulo Barbosa faça o sistema perfeito aqui, não fica perfeito, né? Então essa questão do dinheiro, por exemplo, a Cursan lá, 540 pessoas demitidas,
e está 30 anos devendo. Agora, fica você devendo um ano na tua empresa, fica o João devendo um ano, então, agora passou 30 anos de gestores, ninguém pagou fundo de garantia, ninguém pagou nada e não acontece nada. Agora, eu pergunto para vocês, e não conheço todos, mas eu sei quem são. Esses gestores, as empresas deles estão dando prejuízo? Não. Então, na vida privada, eles têm uma vida maravilhosa, são vencedores e tal. E na vida pública, deixam devendo e fica por isso mesmo. Não pagou fundo. Mas o fundo de garantia não é depositado há 15 anos em São Vicente, há 20 na Corsã, e não acontece nada para o administrador público. Ele ainda sai falando mal do prefeito atual. Quer dizer, é uma bagunça, né? Você falou num ponto muito interessante e em complemento àquilo que o João Vilela também falou, a questão da transparência, questão da credibilidade. Para se chegar a uma dívida de 30 milhões, é isso? 30 milhões? Não, a dívida da 169 milhões. Não, Na Corsã ou de Santos? Não, a Corsã é 169 milhões. Eu falei 30 anos de dívida. 30 anos Tem de 30 dívida. anos de fundo de garantia avacalhado. 169 milhões. Ainda que o administrador tente de alguma maneira esconder aqui, esconder ali, não estou dizendo que aconteceu isso, mas ainda que tente, onde é que estão os órgãos fiscalizadores? Cadê a Câmara? Onde é que estão os órgãos fiscalizadores? Onde é que estavam ao longo dos 30 anos que em nenhum momento levaram a transparência para a população do que estava acontecendo? Né? Onde é que estão os órgãos fiscalizadores que deixaram essa quantia toda se avolumar? Né? E quando se tem uma situação em que envolve diversas nomeações políticas, será que esses órgãos fiscalizadores também não indicaram algumas questões políticas para que tudo ficasse como antes? Porque se avolumar uma questão dessa grandeza e durante 30 anos, esse mesmo controle talvez não existe para as empresas privadas. Porque se uma empresa privada fica 1, 2, 3 anos devendo alguma coisa, ela já tem ação de execução fiscal, por exemplo, ela já sofre intervenção de todos os órgãos fiscalizadores. Então, onde é que está o tratamento, o trato, o cuidado com o dinheiro público? Se você quiser mandar alguma dúvida, uma crítica, algum questionamento, 99711-5545 na tela. Lembrando que o programa também passa reprise às 23 horas e 24h30, né? Então tem muita gente que passa o zap às 11 horas, a gente responde educadamente, mas infelizmente às 11 horas e à meia-noite e meia são reprises, né? Às vezes bem assistidas e tal, mas nós não temos como, de uma certa maneira, interagir com os nossos comentaristas, e sim só no horário da 1h15. João, essa questão aí da Corsã, demitir 540 funcionários, muita gente achando que o prefeito tem que tomar essa decisão, e outros falando que, assim é fácil, fecha o hospital, fecha a Corsã, fecha a maternidade, fecha tudo, só não fecha a igreja, o povo poder rezar. O resto você fecha tudo, né? Olha, é uma situação muito complexa que está passando Cubatão. Cubatão era para ser a cidade exemplo no Brasil, porque é uma cidade que tem uma população pequena, é uma cidade que tem uma arrecadação fantástica, porque ela tem indústrias que produzem ali. Ou teve ao longo desses anos. Mas eles reclamam que caiu. Caiu muito. Mas há 30 anos ela não era pequena. Não, sem dúvida. Não, sempre foi uma potência, e mesmo com a crise, apesar de ter diminuído muito, ainda é um fator de arrecadação fantástico. Porque você tem Cubatão, praticamente uma avenida que é a 9 de Abril, conheci bem Cubatão, trabalhei em Cubatão, e depois você tem os bairros periféricos que são pequenos relativamente. Você tem, ou seja, não tem grande população, e a parte industrial é fortíssima. Continuam tendo as empresas pagando os seus IPTUs, pagando, retornando parte do ICMS, porque você vai para o Estado, mas volta parte para o município. As empresas têm carros, os carros, o IPVA, ele continua, ninguém sucateou os carros, tem lá os carros. O IPTU é barato, mas... Volta, quer dizer... Tem toda uma forma, e você pode fazer uma parceria com as próprias empresas, de você ter vantagens com os próprios empresários que estão naquela cidade, que querem que a cidade funcione bem, porque é vantagem para suas empresas também. Você tem um porto no Cubatão também. Então você tem várias vantagens que não pode justificar, está sem dinheiro e ponto. Não, peraí. Está sem dinheiro por quê? Se foi alguma irregularidade nas decisões anteriores, a Câmara deveria ter visto os quanto antes, claro. A Câmara é o principal órgão fiscalizador. Nós temos uma dificuldade no Brasil muito grande de entender o que a Câmara faz. Quando a gente vai eleger o vereador, as pessoas olham para o vereador, a grande parte da população olha para o vereador como um despachante de luxo. Olha, eu preciso de uma coisa da prefeitura, eu vou lá falar com o vereador, ele vai lá e conversa.
O vereador tem uma vantagem, ele tem esse acesso. Tem essa função? Tem, em parte, não deveria ser dessa forma. A prefeitura deveria ter o retorno direto para o munícipe, não precisa de uma pessoa para fazer isso. Mas a função do vereador não é essa. A função do vereador, primeiro, é fiscalizar o executivo. E aí, há essa promiscuidade, a palavra que eu consigo enxergar só é promiscuidade entre o legislativo e o executivo, entre a prefeitura e a Câmara. Porque o prefeito vai lá e dá um cargo para aquele vereador, para ele trabalhar para o prefeito. Como ele vai fiscalizar? Mesmo, como ele vai para o executivo? Ele vai perder na hora o cargo dele e não vai retornar mais. A população votou ele para ser vereador, não votou para ele ser secretário de qualquer porcaria. E aí ele compra aquele cara. A hora que quiser voltar, ele volta. Agora, e já comprou o suplente também. E já comprou o suplente, porque o suplente está dependendo daquela boquinha para poder manter o Se falar alguma coisa, o suplente cai fora. Cai fora. Espirra. Então ele já comprou 2, com o preço de 1. Uma promoção bacana. Então ele começa a comprar a base toda dele dessa forma, com cargos. Os que ficam na Câmara têm cargos na administração. Olha, preciso de tantos cargos para fulano, tantos para ciclano. Cria aquele monte de secretaria. Eu não consigo ver uma prefeitura tendo mais que 10 secretarias. 10 é muito. Eu acho que finanças tem que ter um adjunto forte, claro. Obras também, saúde também, mas educação também. Ponto. Você pode desligar, por exemplo, na parte de, por exemplo, atividade física. Você pode colocar com outra parte, por exemplo. Mas você veja, Santos... Você pode agrupar as secretarias, tem 5 subprefeituras. Tem 5 subprefeitos em Santos. Sabe onde que fica a subprefeitura da Orla da Praia? No centro. Você pode agrupar a Secretaria de Esportes com a cultura. O que faz a subprefeitura da Orla da Praia? Esporte com cultura, claro, você pode agrupar. Esporte, educação e cultura eu vejo como uma coisa só. Uma coisa só. Tá? Não vejo como diferenciar uma coisa. Porque tem ligação, as escolas têm obrigação da questão do esporte, da cultura e do ensino. Dá para você anexar uma série de coisas e fica melhor, inclusive. Essa visão de gestão é que falta hoje para os políticos, principalmente para aqueles que eu chamo de políticos profissionais. É aquele cara que depende da política. Esse é o pior cargo que pode haver, porque esse cara não faz mais nada na vida pública, na vida privada dele. Ele não tem uma carreira que ele... Se ele cair dali, ou ele vai para outro cargo comissionado e público, e vai viver a vida inteira dele pendurado, né? Aliás, uma expressão muito conhecida é a do puxa-saco, né? Que ele fica ali pendurado, mas não é... Aliás, essa expressão é de Santos. Vocês sabiam que a palavra, essa expressão puxa-saco, que a gente imagina outra coisa, ele vem do Porto, que era o cara que carregava mais sacos de café. Na frente que estava do patrão, ele colocava um monte de saco, quando não estava, ele puxava o saco, na cabeça o saco, tá? Não é... Tem um amigo meu que fala que tem mais medo de um 38 do que tem mais medo de um puxa-saco que de um 38. Pois é, sem dúvida, sem dúvida. E aí ele vai ficar sempre nesses cargos políticos, em cargo de confiança de alguém. Mas a profissão dele é ser político. Isso não pode acontecer. Todos nós somos políticos, mas nós temos que ter gestão. E aí eles não têm compromisso nenhum com gestão. Entra, termina o mandato, faz aquelas maracutaias que nós sabemos que é. Alguns não conseguem fazer nem a maracutaia direito, fazem pior do que qualquer coisa, não administra nem a prefeitura, nem nada. E fica dessa forma, sabe? A gente chega... O estado de calamidade das cidades, da grande maioria das cidades, é terrível. Compra-se a Câmara para evitar o fiscal, que o fiscal dele principal é a Câmara, que era para ser o cara que fosse lá e fiscalizasse. Compra-se, não faz mais nada, faz a maracutaia toda com os fornecedores, que a gente sabe como é que funciona as ilicitações que nós temos. A Odebrecht deixou escancarado como é que funciona, como que se fabrica um leis. Né? A Odebrecht falou, olha, nós compramos as leis. Eu quero uma medida provisória aqui, eu comprar. E a gente viu que na campanha a coisa é mais grave ainda. Né? Caixa 2, mas tá bom, o cara deu dinheiro no Caixa 2, parece uma coisa leve, né? Não é. Ele está comprando antecipadamente, ele está subornando antecipadamente aquele que vai ser o comandante. Ele já está comprando com antecedência. Olha, eu vou te dar aqui um dinheiro. Esse dinheiro não tem que responder a nada. Se você gastou na campanha, se você não gastou na campanha, se você colocou no seu bolso, se você deu para um laranja, se você fez alguma maracutaia com esse dinheiro, você guardou no colchão, faz o que você quiser. Estou te comprando. E, aliás, você viu a questão da Odebrecht, né? Ele tinha prazer de comprar.
Olha, hoje eu comprei 2 deputados, um senador, comprei um governador também, e a semana que vem eu vou comprar um prefeito lá do cidade. E vou apelidar todo mundo aqui para tirar um sarro. Não, ainda coloco o apelido, né? E nós temos aqui na nossa cidade alguns deputados que estão, já alguns, né? Que estão na lista. E o próprio Emílio falou que ele se assustava, né? Porque antigamente era 10%, depois os caras começaram a chutar, né? O estado do Corinthians saiu 350 milhões, foi para 1,5 bilhão. É que eles eram muito religiosos, eles queriam sempre 1/3. Aí o Emílio entendia que era 1/3 do dinheiro. Ele queria 1/3 para rezar, provavelmente, para orar. Era 1/3 Eu fiquei assustado outro dia, viu, Aldo, que eu vi no jornal. Contas. Eu vi no jornal assim, Aécio está envolvido com 50 mil. 50 MI, né? Eu falei, pô, 50 mil. 50 mil? Não, mil não é. Mil ele não dá para... Eu falei, 50 mil pro Aécio? Pô, o Aécio tem estação de extrativismo, ele tem uma substância que só ele tem, que usa em avião. Eu falei, poxa, o Aécio, 50 mil para ele não é nada, pô. Pro Aécio Neves não é nada, pô. Isso aí ele ganha em 5 dias na Câmara. Eu falei, pô, era 50 milhões. Eu fui ver a matéria de 50 milhões. Mas isso que apareceu, então, né, Filete? É mais. 50 milhões numa tacada. Não estou falando que ele é indiciado, não é culpado, mas 50 milhões numa tacada só, pô, é muito guloso, né, meu? Os caras querem destruir o país, né, meu? Aí você fica imaginando, você conseguiria ficar 3, 4, 5 meses longe do seu trabalho, longe da sua atividade profissional, empresarial, para fazer campanha? Você conseguiria? Não tem como. Nesse espaço surgem os políticos profissionais. Sim. Que entram nesse sistema e também precisam sobreviver, acham que esse sistema é normal, é natural, e essas explicações que agora estão escancaradas para todo mundo ver e independe de partido político, né? Não é um só, né? Não é um. Não adianta a direita falar que é a esquerda falar que é a direita, porque os dois se lambuzaram, na verdade. E cabe à população identificar, todos nós somos políticos, todos nós dependemos da política, a política faz parte do dia a dia do ser humano. Agora resta identificar o que é que vai nos sobrar, né? Porque muita gente que está focada na sua empresa, na sua atividade profissional, não quer nem saber de política, o que é uma pena. Que é sujo, né? Porque a política ela agora está taxada como sujo. E muitos espertos vão se aproveitar e continuar falando que, de fato, a política é suja para que o honesto, o probo, o bom gerente nem se aproxime, porque se ele se aproximar, meu amigo, ele vai dar jeito, ainda que não 100%, porque é difícil você também mudar a mentalidade de quem trabalha no setor público, porque muitos querem trabalhar, muitos querem produzir, mas se desmotivam porque um puxa-saco consegue mais vantagem, porque ele observa uma maracutaia ali e ali. Então, até aquele que quer trabalhar, que quer produzir no poder público, diante de tantas mazelas, ele se desmotiva. Então, digamos, o Brasil, aí, a política brasileira enfrenta uma catástrofe. A sociedade tem que fazer uma autoanálise, uma DR, né, discutir a relação com si mesmo, para saber em quem vai votar. E não adianta continuar votando no camarada que deu santinho, no outro que é bonito, no outro que parece um galão, no aquele que é palhaço. Ou que tem palhaço mais chance, somos nós. Ou que tem mais chance, né? Porque tem dinheiro na campanha, tem mais chance, então, né? Palhaço somos nós que estamos passando a nossa vida permitindo que isso aconteça. Isso é inadmissível, né? Então, deveríamos todos nós fazer uma DR pessoal com relação à política e nos afastar de tudo isso. Aliás, bem lembrado pelo João Vilela, é tão amadora a maneira como nós pensamos em política, que muitas vezes a pessoa trata a política como um jogo de futebol. Eu vou votar naquele camarada porque a pesquisa está dizendo que ele vai vencer. Para dizer no dia seguinte, tomando uma cervejinha naquele copo americano no bar, olha, o meu candidato foi eleito, para ainda gozar com um amigo que votou naquele candidato derrotado. Do jeito que está, todos nós somos derrotados. Já falamos da demissão, infelizmente, das demissões da Corsã, da greve de Santos, a maior greve que existiu. Também agora o goleiro Bruno, né, que foi o mandante do assassinato, né, supostamente da Elisa Samujo, que era mãe do filho dele, né, e de repente ele joga 5 partidas e decidem prendê-lo novamente.
João, opinião, o goleiro Bruno que estava jogando, cumpriu pena de 7 anos, muita gente acha pouco, mas é a lei e tal. E agora, depois de 5 partidas, é surpreendido e volta novamente para a cadeia. Não é surpreendido, né, Não, Filete? ele foi surpreendido, né? Não, na realidade ele sabia que ele ia ter que voltar a cumprir. A questão da... É que as pessoas às vezes não entendem, a pessoa é condenada. Vai acontecer agora com... O pior de tudo é que vai acontecer com o Zé Dirceu, que vai provavelmente para casa. Meu Deus. Aconteceu com o Bunlai, aconteceu com aquele outro lá do Janu, né? E vai acontecer provavelmente com o Zé Dirceu. Será que ele vai fazer o cirurgia plástica e vai casar de novo? Porque há uma questão da prescrição intercorrente. Cada processo penal, e o doutor Aldo vai saber muito mais do que eu, cada processo penal existe um tempo de duração que não está na lei, mas é uma criação jurisprudencial que você interpreta, porque não pode ficar eternamente sendo investigado, eternamente sendo julgado, eternamente sendo no recurso. Então, o que aconteceu com o Bruno foi justamente isso. Ele foi condenado em primeiro grau, ele passou... E aí, vamos entender só uma coisa, que quando você tem um recurso do primeiro grau para o segundo, tem 2 efeitos, o suspensivo e o devolutivo. Suspensivo que ele suspende a pena, então normalmente continua como estava. Então, continua, se ele estava preso, continua preso, ele estava solto, continua solto. E o devolutivo que devolve toda a matéria para o tribunal para ele analisar novamente. Isso tem um prazo que é calculável, os advogados conseguem calcular esse prazo, para que você seja julgado daí pelo Tribunal de Justiça, que daí depois para frente não tem esse duplo efeito. Se você for julgar, se você quiser passar para o STJ ou para o STF por algum motivo constitucional ou algum outro motivo legal, você tem só o efeito devolutivo, não suspende mais. Ou seja, do segundo grau foi condenado, você vai ser preso. Mas tem essa questão desse prazo que você teve utilizado. Foi o mesmo caso do Edinho. O Edinho também, ele foi liberado e foi preso, foi liberado e foi preso, por causa dessas questões. Não é julgado, então libera. E aí você vai ter juízes, uma lei, o bonito do direito talvez seja isso, ou o feio do direito talvez seja isso, não é exato, né? Você tem juízes mais garantistas. O Marco Aurélio Melo, ele é chamado de juiz garantista. Por que é garantista? Porque ele evita ao máximo a prisão. O Gilmar Mendes também tem um viés mais garantista. Ele quer evitar ao máximo que a pessoa fique presa. Então agora, do Zé Dirceu, por exemplo, é para a segunda turma. E a segunda turma é Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Fachin. O Fachin já falou que ele mantém preso, mas ele normalmente sempre mantém. Ele é pouco garantista. O Fachin é duro, né? O Fachin já é mais duro. Do Toffoli e Lewandowski, acredito que eles vão agir a favor do Zé Dirceu, por exemplo. Porque eles foram colocados lá pelo PT também. Muito bem colocados. E aí nós vamos ficar dependendo de Gilmar Mendes, como é garantista também, provavelmente. Então, eu já estou vendo do Zé Dirceu, vamos ver se eu acerto o placar, né? 3-2. 3-2, ele vai sair, vai ficar livre. Ainda, vamos ver se, espero que eu erre. Essa questão aí, Aldo, do entendimento. Se eu falei alguma besteira, me corrija, viu, Aldo? Porque eu sei que você manja muito disso. Tecnicamente, fica até complicado de explicar. O que a gente deveria anunciar é que o Estado deveria estar melhor aparelhado. Sim. Para evitar que alguns processos se prejudicassem por conta da prescrição, né? Que seria a perda do Estado de poder punir em alguns casos. O crime está lá, a condenação está lá, mas o Estado perdeu o mecanismo de punir. E por isso acontece a prescrição em alguns casos. Então isso sim poderia ser corrigido, isso sim poderia ser esclarecido, para que não se caísse naquele dito popular que quem tem bom advogado nunca vai preso, quem tem bom advogado retarda a sua prisão, mudando. Porque vai conseguir utilizar de todos os meios e todos os recursos que estão à disposição, legais, legítimos, mas que num Estado mal aparelhado, esses institutos legais e legítimos, eles levam uns para um caminho imoral. Mandar um abraço para o Rick Santos, aí da 102.1, que está assistindo o programa, também para o Wesley Screck, e para a doutora Agnes, irmã do Aldo, também advogada, que mandou um convite bonito para mim da festa do seu filho Lorenzo, que faz agora 4 aninhos. Fica aí já o parabéns adiantado, no dia 11 voltaremos a falar disso, mas obrigado pelo convite. Nós vamos a um breve intervalo, é muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate. Canal 11 da NET, eu espero você. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. O bastidor aqui é mais quente que o programa. Convidados de hoje, Aldo dos Santos Pinto, João Vilela, comentarista. Aqui o Paulinho de São Vicente mandando um abraço para vocês. Muita gente comentando aqui sobre o programa de hoje, né? Assim como o programa de segunda com o Dr. Clemente, de ontem também. O Alcino está mandando aqui, João, parabéns pela bancada de hoje. Obrigado. Os contratos assinados pela Prefeitura deveriam ser expostos no site. Transparência já, para que nós tivéssemos conhecimentos, já que os vereadores não fiscalizam nada. Esses contratos da Prefeitura, eu já procurei no site da Prefeitura, eu não acho. Já perguntei para vereadores se conseguem me mandar uma cópia disso, eu não acho. Eu acho tudo menos o que é interessante, né? Esses contratos da Prefeitura com todas as empresas, né? Na realidade, vira e mexe eu consigo um pedacinho aqui, um pedacinho ali do que sai no Diário Oficial, mas o contrato em si é difícil.
Aldo, essa questão aí da transparência dos contratos, que o Alcino, que é nosso telespectador aqui assíduo, está comentando. A transparência, ela é regra constitucional, inclusive, pega lá o artigo 37, se não me falha a memória, os princípios da administração pública, onde nós temos lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. É o que falta, né? É o que falta. Mas a gente não consegue sequer cumprir essas letrinhas aí, né? Legalidade, impessoalidade. Impessoalidade já escancara. A legalidade a gente pode até ser que exista, mas quando chega na impessoalidade a gente já começa a ver que o gestor público já confunde tudo. A moralidade já se perde. A publicidade, então, a gente até certo Eles acham ponto. que é fazer contrato de 500 milhões que nem o governo federal fez com a agência de publicidade, é isso que é a publicidade, né? Fazer publicidade, acho que é fazer propaganda de si mesmo. Contrato de publicidade. Mas se nós esquecêssemos todos esses itens anteriores, esses princípios anteriores, e nós focássemos, João, na eficiência, quantos sobrariam, hein? Nada. Muito pouco. Muito pouco. Que é o grande problema, a eficiência. A gente vê que a gestão privada, o empresário privado, o que ele tenta fazer? Reduzir ao máximo o gasto público, o gasto fixo. Nosso pensamento diário, todos os dias a gente acorda para pensar como reduzir o custo fixo, para aumentar a eficiência e poder ter uma receita melhor. A prefeitura, por exemplo, derrubou agora não, já foi no ano passado, mas derrubou o posto ali do Boqueirão, da Afonso Pena, o Pronto-socorro do Macu. Pronto-socorro do Macu. Demoliu e hoje paga 2 aluguéis altíssimos. A quantidade de aluguéis que se paga pela prefeitura, que a prefeitura paga e poderia utilizar de outras formas, é algo absurdo. E a gente sabe como é que funciona. Em São Vicente aconteceu muito isso, e acontece, né, provavelmente. Essa questão dos aluguéis, que a prefeitura vai lá, conhece fulano, paga 70 mil numa casinhola lá em qualquer canto, e faz uma creche lá. Uma estrutura péssima. Mas vamos pagar 70 mil numa casinhola daquela. Santos é um pouco mais... O pessoal briga um pouco mais, então acontece um pouco menos. Mas acontece muito. A prefeitura tem que reduzir o seu custo fixo, bastante. Tem que ser mínimo. Toda vez que eu vejo o Estado forte, o Estado grande, eu vejo a população pequena. E o pronto-socorro não estava tão ruim assim? Não estava nada ruim. Não estava nada ruim. ruim. Tinha que ter umas adaptações. Mas reforma simples, mas é que também, assim, quando quebrou... Estava num momento que a cidade estava nadando. Não, quando quebrou, a população entendeu, falou, pô, a cidade está nadando em dinheiro e tal. Depois de novembro a dezembro, quando mudou... Nadando. O que aconteceu em novembro? Eu quero entender. Quando mudou... Mas peraí, se mudou porque destruiu. Porra, se você não tem condição de construir uma design de 10 andares, você vai destruir a Se você não tem recurso, não faça. Exatamente. Mas aí todo mundo fala, vai quebrar porque vai fazer um moderno, com tal, com mais acessibilidade, tal, mas tudo computadorizado, pô, legal, é uma coisa boa. Aí não tem grana? Então se não devia ter grana, não devia ter quebrado, né? Olha, esses casos que eu não consigo ter uma resposta. Eu adoraria ter uma resposta. Basta uma resposta. Fala, olha, nós fizemos isso porque houve um estudo prévio de pessoas competentes e concluíram que era... Mas eu não vejo essas respostas. É sempre aquela coisa evasiva, aquela coisa vazia em relação ao que você está falando. E aí, é um problema sério que nossa cidade vem sofrendo cada vez mais. Nossas cidades. É a violência, que não para de crescer. Cada vez você vê um crime pior e vê mais bandidos soltos. A parte de pessoas morando na rua é uma enormidade. De pessoas pedindo dinheiro na rua. É algo assim assustador. Eu nunca vi Santos dessa forma. Nunca vi. Hoje a quantidade de pessoas novas que eu converso, inclusive, a gente já conhece, a gente fica no bairro, a gente conhece já quem são os da rua já, né? Você é pelo nome, você já conhece, eu converso pelo nome. Olha, fulano, e aí? E esses caras que estão aí, quem são? Ah, eles vieram do Guarujá. Todo mundo quer ser morador de rua no João. Porque se pegar metade daquele papel no João, o cara fica rico. Mas o cara que pega papel no João é 3 mil. É 3 mil reais por semana. Não, mas pega papelão lá. Mas se morador de rua, o cara que vendeu o papel do João, ele tá rico. Todo a parte mas é verdade. Da loja de lixo reciclável, ela não vai pro caminhão de lixo. A gente tem uma pessoa que separa, que é feito todo o sistema de separação e é revertido uma pessoa que vai e faz a parte toda, mas todo mundo certinho. Essa pessoa devia te pagar para recolher esse lixo. Não, né? Mas justamente eu estou fazendo... Ele está ajudando e eu estou ajudando. É uma troca que é possível fazer. Aliás, é outro fator que o dia que um prefeito descobrir isso, que
que na realidade não descobre porque não interessa, já sabem disso, é lixo. Lixo é um dinheiro absurdo que teria de receita para a cidade, e não de despesa. Segundo uma ecologista no Jornal Tribuna de ontem, é 13 milhões jogados fora por ano. No mínimo, é muito mais que isso, Filete, é muito mais do que isso. Eu vejo pelo que eu gero de lixo reciclável e quanto isso gera de receita, para você ter uma ideia do que acontece numa cidade inteira. É possível e, vou falar uma coisa que... E lá é papelão importado, é Hong Kong, Estados Unidos, tudo, Argentina, Brasil, tem tudo quanto é Dinamarca. Mas o que eu digo é o seguinte, vejam bem, o lixo é possível gerar muita receita pelo lixo e não é tão caro. O pessoal sempre fala, mas é muito caro fazer um sistema, é muito caro. Não é tão caro. É possível separar o lixo orgânico. Nós começamos a ter isso em 89 aqui na nossa cidade, foi dado o início, tinha um sistema, na própria Prodesan era feita essa questão, era um início bem encruado ainda, realmente pequeno, mas começou a se ter essa ideia e abandonamos isso. Outra questão, só para falar rapidamente, é a questão das enchentes. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Estamos perdendo muita gente que quer investir na cidade, não está investindo na cidade, porque as ruas enchem, a Zona Noroeste enche, ali tem gente perdendo, comércios perdendo. Teve um rapaz agora que eu conheci, que ele ia montar uma lotérica, ele recebeu a concessão da lotérica, ela desistiu, porque ali enche, ele ia perder tudo toda vez. Mas falando em eficiência, eu queria colocar só um ponto, Aldo. Eu tive ontem eu tenho que falar isso porque é muito importante, eu tive ontem no Detran, e a gente vai já com um pensamento de, olha, você mal atende, muitíssimo bem melhorou atende, muito, mas muito. Olha, eu lembro quando era aquela casa ali do Ciretran, ali na Conselheiro Neves. A Casa Amarela. Que era em frente. Era um caos, aquilo, uma coisa horrorosa. Olha, limpo, bem cuidado, perfeito atendimento que me surpreendi. Eu fui com 4 pessoas diferentes. Mas o governador tirou da polícia, nada contra, mas tirou da polícia e pôs... Mas não é questão disso, quando o governo quer, ele faz. Vai no Poupa Tempo, o Poupa Tempo é um exemplo, sabe, de bom atendimento, de um produto que funciona muito bem, você agenda lá na internet, tudo muito certinho. Mas o Detran tá uma beleza. O Detran é fantástico. Olha, eu realmente, o que a gente tem que criticar, a gente critica, o que tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Um pessoal muito atencioso, não só a questão da estrutura, mas a atenção das pessoas. E é isso que a gente deseja para o nosso país, né? E é possível fazer. Você vê que nós temos coisas que ficam realmente de um lado uma coisa de terceiro mundo e coisas de primeiro mundo. É possível ter eficiência, Aldo. Eu falo da eficiência, é o que nós temos que ter. Poupa Tempo e Detran estão de primeiro mundo, isso é verdade. Eu fico olhando... que nós estamos conversando aqui, cada frase dá um programa ou uma série de programas, a começar, por exemplo, o artista de rua. Nós não estamos dando atenção àquele menino que pede, aí vem o adolescente, vem o adulto, agora vem um camarada de escada que joga 3 facas para cima, outro já cospe gasolina, querosene no fogo. Se nós não olharmos, daqui a pouco eu vou ter elefante no meio da rua e alguém em cima do elefante pedindo esmola. Tá complicado o negócio. Se você me permite, esse cara que joga os malabares para cima, outro dia ele jogou, estava em São Vicente, na divisa com a praia, ele estava jogando os malabares com gasolina, aquele tudo com fogo, e deixou caiu embaixo de um carro. Nossa Senhora. O cara ficou desesperado, não conseguia ir para trás, não conseguia ir para frente, foi um caos. Eu estou falando aqui, não é para criar nenhum tipo de situação cômica, porque na verdade ela é perigosa. Perigosa para todos que estão lá naquela parte que é pública, né? Sim. O outro assunto que você comentou... Eu só interrompendo, e as pessoas acham bonitinha a criança, tal. Quando o cara fica marmanjão, as pessoas fecham a janela. E aí o cara sente a discriminação. Uma outra coisa engraçada, você paga o pedágio mais caro do mundo por metro quadrado e é proibido ter gente na pista. E você vê 6, 7 em cada... No pedágio. Mas não é lei. Pô, mas se é lei, tá no estado, tira todo mundo. Mas é crise social. Pô, isso é crise social, não preciso pagar IPVA, então. É a crise, pô, eu já pago... Não pago pedágio. Eu já pago PVA, vocês me cobram pedágio, é a crise. Agora, se você vê ao lado da polícia, 6 em cada, não é 6 no total, é 6 em cada cancela. Não dá, né, meu? Então a gente está transgredindo a lei. Mas você não interrompe, você acrescenta, pode interromper ou acrescentar o momento que você
achar pertinente. Mas essa questão que nós estamos observando aqui, o poder público nada está fazendo. Há campanha, houve campanha em que dizia não dê esmola, enfim, a criança tem que ser tratada de outra maneira, até houve durante um período essa campanha. Mas agora nós já estamos ao ponto de ver o camarada andando, se equilibrando numa escada e equilibrando facas. Outro com querosene e fogo. Isso aí não é piada, isso é sério, isso é verdade. Crianças, que é o mais grave de tudo. Nós estamos falando de Santos, estado de São Paulo, e isso está acontecendo aqui. O que é que nós estamos fazendo? Segundo ponto, João, uma vez eu escutei uma comparação que eu guardei para mim, né? Onde o homem médio, ele aprende com os próprios erros, aquele que não tem sequer aquela inteligência mediana não aprende nem com os próprios erros, e o mais inteligente, ele vê aquilo que os outros estão errando para não cometer o mesmo erro. Como é que o primeiro mundo, como é que, por exemplo, o Japão, como é que a Alemanha trata do seu lixo? Eu quero me tornar uma economia ou uma potência econômica e social e de educação igual ao Japão, igual à Alemanha ou não? Como é que eles tratam o lixo deles? Não precisa falar mais nada, eu não preciso ficar aqui inventando a roda já está lá, já funciona muito bem, cada prédio tem que ter o seu espaço próprio para cada tipo de lixo. O morador que não faz isso, ele é multado. Aqui, quando eu falo aqui, não é Santos, é o Brasil. O camarada que joga a latinha de cerveja pelo carro, cigarro, papel, e fala, não, eu faço isso porque eu dou emprego para não sei quem. Olha a mentalidade que nós enfrentamos no dia a dia. Mas, Aldo, nós temos a melhor cidade do Brasil para se viver, segundo a última pesquisa. Imagina o resto. Por isso que eu estou falando, né, do camarada jogando faca em Santos. Sim. Agora, para a gente fechar fechar agora, né? O assunto. A questão do gestor. Eu não sou filiado ao partido do prefeito de São Paulo, não me interessa as acusações que falam dele, de como que ele atingiu um patamar de riqueza, ou que ele paga o IPTU milionário. Isso aí é problema dele, ele trabalhou, conquistou, pouco importa, nem salário ele quer do poder público, que já é o terceiro mês que ele pega os 18 mil reais dele e doa para uma associação com finalidades importantíssimas, né? Mas o camarada é aquela questão, eu lembro de ter participado aqui de um programa onde nós discutimos o que é mais fácil, o político ser gestor ou o gestor ser político. Eu acho muito mais fácil, ainda que não tenha nenhum tipo de cacuete político ou, de repente, defeitos políticos, um gestor bem-sucedido, nós temos o currículo do gestor, e colocá-lo para administrar uma máquina pública. O camarada, ele desce do avião em Seul, ele já liga o Instagram, o Facebook, enfim, todos os meios de comunicação e já presta contas ao povo. Estou aqui em Seul, tem uma reunião agora, tal, vou tratar de transporte público, metrô, tal. Sai da reunião, fala, meu secretário já está aqui olhando o transporte para ver o que nós podemos fazer no metrô de São Paulo. Sai dali, vou falar com o Papa, porque o Brasil agora nesse ano vai sediar 300 anos da aparição da Nossa Senhora. E o Papa recebe? O Papa disse que não teria como participar por outros compromissos. O transporte público da própria cidade para saber como é que está o transporte público da própria cidade. Então, ele utilizou o metrô, ele comeu em restaurantes públicos, enfim, mas nessa questão do Papa, ele foi lá, mostrou que estava pedindo para o Papa, falou inglês, falou e fala outras línguas. Quer dizer, no retorno ele já volta, no dia seguinte ele, olha, estou aqui com 10, 12, 15 drones de primeiro mundo que vai auxiliar a segurança pública, a nossa guarda municipal está sendo treinada, tal. É um camarada que trabalha, começa às 6 da manhã. E ele volta ele sai de lá, no outro dia ele já está às 7 horas da manhã na prefeitura. Eu conversei isso com algumas pessoas, aí já tem aquela pessoa dizendo, mas também agora ele não sai do Facebook. Não é isso. Ele está prestando contas de tudo que ele está fazendo. E ele está trazendo, deixa eu só concluir essa parte, senão me perco aqui. Ele está trazendo para secretariá-lo pessoas que têm esse mesmo pensamento de empresário, de gestor, de eficiência, de mostrar resultados. Porque numa empresa, se você não mostra resultado, você não empurra 30 anos para o futuro gestor. Numa empresa, se você não mostra resultado, você não deixa acumular 170 milhões e ninguém faz coisa alguma. E o exemplo é fundamental, né, Aldo? O exemplo é fundamental. Quando ele chega cedo para trabalhar, qualquer gestor chega mais cedo e trabalha com inteligência, não é só o tempo que ele gasta, a inteligência que ele usa, isso dá um exemplo para o funcionário público.
O cara vai pensar duas vezes. Agora, se o prefeito começa a chegar às 11 da manhã, meio-dia, 1h, e não agir da forma adequada... Com exemplo, ele motiva. Dizem que foi tremenda papagaiada, ele se vestir de gari. Não é, ele está tentando motivar todo mundo. Mostrar que todo trabalho é importante. Exatamente. Todo trabalho é importante. Todo trabalho tem que ser feito em prol da coletividade. Todo trabalho tem que ser feito com alegria. A pessoa tem que fazer o que gosta. Você é o lixeiro? Ótimo. Você é responsável pela limpeza da tua cidade. Faça com orgulho, faça com prazer. Você é o empresário, enfim, ele tenta motivar, mas não só com discurso, aqueles discursos de neurolinguística. Ele faz. Né? Não é o sofista, né? Que só fala. Não estou dizendo aqui que ele vai ser candidato a coisa. Não estou dizendo o seguinte: é um tipo de situação onde o camarada tem um currículo vitorioso como empresário, né? Sim. E ele traz essa experiência para o poder público e deve estar enfrentando muita resistência de quem está lá assim, ó. Era muito mais confortável. Aguardando passar esses 4 anos, né? Então ele deve sim estar enfrentando uma resistência enorme, mas é o tipo de gestão, não estou dizendo aqui que é o exemplo, é o que é o caminho, mas nós temos que tentar alguém com um currículo positivo, bom, produtivo, de resultados no poder público. Sem dúvida. Eu acho que é o que resta para nós. A Fabiana está parabenizando o programa da Ponta da Praia, dizendo que agora ele vai ser testado com a questão dos menores e dos craqueiros. Se ele passar por isso, é o futuro presidente, segundo a Fabiana. A Elisete do Boqueirão, Elisete, primeira vez que participa aqui do programa, o João está certíssimo em suas considerações. O Brasil está uma vergonha. Parabéns, ele disse Obrigado, tudo. Elisete. Também o Uriel Vilas Boas, falando que hoje o Palmeiras ganha do Penharol. Olha lá o Uriel Vilas Boas. Uriel, não tinha o Rui Rei na Ponte Preta, não tinha o Bosquilha, como em 77. E a Globo não garantiu. Se a Globo não garantiu, o Palmeiras perdeu. Brincadeiras à parte, o Uriel diz que hoje o Palmeiras ganha do Penharol. Jogo fora de casa. Cumprimento os 2 colegas de profissão. Nós não poderíamos ir na OAB para levantar esses assuntos, discutir com ética, com clareza. Nós temos que fazer alguma coisa. A OAB tem que participar dessas questões públicas, segundo Uriel Vilas Boas, grande Uriel. Aldo. A OAB ela tem o seu papel importante e sempre teve e sempre terá, às vezes mais ou menos intenso, dependendo da vontade de todos aqueles que estão compondo não só a diretoria, mas aqueles que estão atuando no momento, né? Eu acho que a OAB é sim importante, ela pode atuar mais e aí cabe a nós, então, indicarmos quais pautas nós poderemos ajudar. Sem dúvida, não. É que a OAB também tem uma briga interna que é terrível, né? Ela está muito contaminada com a política também, infelizmente. Mas agora é o momento de arregaçar a manga e trabalhar, mas né? é uma entidade que faz parte, mas ela acaba sendo muito contaminada com a política, infelizmente, como todas as entidades de classe também acabam se contaminando na parte negativa da política, não na parte positiva. Eu só queria colocar que nós temos na nossa cidade muitos empresários que querem investir na cidade. Temos que ter uma legislação mais simples, mais eficiente. Nós estamos vendo agora, o Grupo Mendes lançou o maior prédio de Santos agora, que tem hotel, que tem residência, que tem escritório, que tem uma série de coisas, com heliporto. Está investindo na crise. Estão pegando recurso próprio e investindo na crise. É isso que nós precisamos ter realmente. Pegar nosso... Agora, tem que ter confiança. É o que eu falei, aquela primeira palavra que eu falei no começo do programa, é confiança. Nós temos que ter confiança nos nossos gestores, tem que ter pessoas qualificadas. E eu vou falar uma coisa, a melhor forma, pega um advogado aqui no Dr. Aldo, que é um advogado competente, ele continua sendo advogado, ele vira político, por exemplo, ele vira gestor público, depois ele volta a ser advogado, porque ele tem uma carreira dele, ele tem a profissão dele. O duro são essas pessoas que ficam dependendo da politicagem. Aí vai fazer aquele cima populista. Vocês vejam como está a Venezuela hoje, só para sair um pouco do Brasil. O sistema que se chegou a um país riquíssimo como a Venezuela. Aliás, a Venezuela tem uma pena porque ela tem praias belíssimas ali no Caribe, tem um turismo fantástico, ela tem muito petróleo, ela tem Vocês não imaginam as vantagens que a Venezuela tem para poder ser um país de primeiríssimo mundo. Mas só teve gestores que faziam politicagem. Estava conversando com o Dr. Aldo antes de começar o programa sobre livros, que ele estava lendo um livro aqui na espera do programa, e falando sobre livros. A Argentina mesmo, Buenos Aires chegou a ser a cidade, e é a cidade que mais tem livrarias per capita no mundo. Uma cidade extremamente culta, mas que teve políticos
a própria Argentina toda, que faziam, olha, tá vendo, justamente com o livro ali, políticos que fizeram politicagem e acabaram com a Argentina. A Argentina, no começo do século passado, era um país de primeiro mundo. Metrô, transporte público, transporte coletivo, era uma cidade com as maiores avenidas. Índice de analfabetismo baixo, né? Quase Mas a questão zero. da Venezuela, João e Aldo, a questão também porque o petróleo era 100, 150 reais o barril. E eles não... Mas não pode depender. Os países árabes que estão se desenvolvendo também caiu o petróleo tanto para eles quanto para cá. Mas a Venezuela era política do assistencialismo, né? Dava aqui, recebia aqui e tal. Quando caiu o petróleo, uma má gestão, eles afundaram tudo. E lá, por exemplo, depende de petróleo. tinha 8 generais. Hoje tem 350 generais. Por quê? Eles subiram muita gente da tropa para poder ter o controle do país. E quando o petróleo estava $150, 120, era fácil de administrar. Angola também. Agora, com $50 e com uma péssima administração, deu no que deu. A Venezuela que é um país lindíssimo, mas né? é politicagem. Politicagem ruim. O Hugo Chávez foi... E o pior de tudo é que o que fizeram na Venezuela foi com o nosso dinheiro. Eu quero ver a gente receber esse dinheiro de volta, porque o metrô de Caracas foi feito pela Odebrecht com o nosso dinheiro. Meu, do Filé, do Toraldo e o seu dinheiro. Pede para ver esse contrato aí, João. Esse contrato vai ser duro. Pede para ver esse do contrato. Porto de Mariel, hein, Aldo? Você vai ver um dia esse contrato, colocaram como sigiloso esse contrato. Os contratos em Angola... nos países africanos que fizeram uma série de obras hidrelétricas, estradas na Argentina. Na Argentina fizeram uma estrada fantástica para a safra deles de trigo. Quem vê pensa que aqui é Hong Kong, o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro. Não precisa para cá, né? Sabe, na Bolívia, no Peru, fizeram agora uma estrada fantástica para passar o tráfico de drogas, ter mais estrutura. Não era essa a ideia, era mandar soja, mas o tráfico que está usando. Uma estrada fantástica que liga o Brasil ao Peru para trazer a droga e as armas de uma forma mais eficiente. Isso eles se preocupam. Nós estamos exportando bandido agora para o Paraguai, nós estamos tendo eficiência, o pior de tudo, pelo PCC. Eu queria colocar uma última coisa, eu sei que a gente está terminando o tempo, mas nós estamos tendo um sistema de terrorismo no Brasil. Porque terrorismo, tecnicamente, é o uso da violência para uma mudança política. Tecnicamente, se pegar lá no dicionário, porque quer dizer terrorismo, é isso. É utilizar violência, e nós estamos passando por isso. É uma questão política, foi infiltrado no crime organizado, os políticos estão infiltrados no crime organizado, já está bem claro isso. Essa violência toda não é o bandidinho daqui, não. Existe um crime organizado, existe uma questão política muito maior, e pode chamar isso de terrorismo, porque é terrorismo que está acontecendo no Brasil hoje. Aldo, queria falar alguma coisa sobre o livro aqui? Não, o João falou uma situação que eu estava lendo, e é verdade, a gente tem que matar a cobra e mostrar ela morta. Eu, de fato, a cada 20 minutos, 30 minutos que eu tenho, eu aproveito, pego um livro, estou sempre aproveitando o tempo para aumentar e, quem sabe, compartilhar algumas experiências com todos aqueles que estão nos assistindo. O Elvio está vendo o programa com 8 pessoas no sindicato, Décio Clemente também, o Rick Santos novamente falando que o programa está muito bom, que discutimos vários assuntos. Obrigado, eu fico contente Rick. que o Rick é excelente pauteiro, mas aqui nós temos a Daiane, a Gisele, o Reale e uma equipe toda da TV Com aqui, a Amanda, uma equipe toda aqui que também para fazer todo o nosso trabalho aqui. Queria agradecer ao doutor Aldo, né? Ficou a pergunta do Zé Dirceu, que a do Rogério está falando que ele mudou de nome, saiu do país como bandido, voltou como herói e roubou muito dinheiro do país. Que o Zé Dirceu devia ficar preso porque, segundo ele, é um crápula. Aldo, muito obrigado, um abraço a todos, a família. Agradeço a todos da TV Com, uma boa tarde a você, telespectador. João, obrigado por ter vindo ao programa, volte sempre e seja prazer pelo doutor Aldo, que é uma pessoa brilhante, a gente sabe no meio jurídico quanto ele é competente, quanto ele é eficiente, quanto ele acorda cedo e faz as coisas acontecerem, então a gente já conhece as pessoas até pelo que faz, né? O fato é o mais importante, né? A pessoa faz, e obrigado a todos. Manda um abraço para o Vanir Mateu também, que mandou os convites aqui, dia 1º, dia 8 de maio, segunda do samba, você vai no samba no Santos Futebol Clube, aí na Copa uma macarronada de graça aqui, Cleverton Luiz no dia 1º e Amirzinho no dia 8. Convites aqui, ele mandou cortesia aqui, que eu já distribuí para os funcionários aqui da TV Com. Muito obrigado, Vanir Mateu. Tive o orgulho de trabalhar com ele na diretoria social do Santos de 2000 a 2009. Hoje somos conselheiros e o Vanir ajudando na questão do entretenimento para o sócio. Toda segunda-feira está tendo samba com uma macarronada grátis lá para sócios, para convidados, tá? Um abraço, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.